noite, vamos dar início a mais um vídeo para os canais no geral, referente à playlist intitulada como Complexo de Édipo, Mitos e Verdades. Playlist esta onde eu venho falando sobre as questões que estão aí em volta, né, do Complexo de Édipo. Uma das questões comumente muito levantadas há de ser a questão da vivência do Complexo de Édipo por parte dos homossexuais. Comumente chegam até mim dúvidas com relação a isto, né? Como é que os homossexuais eles vivenciam, experienciam o Complexo de Édipo, né? De modo diferenciado das pessoas que são heterossexuais? Como que se dá esta questão? Pois bem, para aludir este assunto, para aludir esta dúvida comumente chegada até mim, eu vou me referir a um escrito de Freud, né, que é intitulado como A Psicogênese de um Caso de Homossexualismo numa Mulher, um escrito do ano de 1920. E aí ainda era utilizado o termo homossexualismo, tá? Mas a gente sabe que este termo já caiu em desuso há muitos anos. Para quem não sabe, fica sabendo agora. Esse termo era usado quando a homossexualidade era vista aí como uma doença, e, enfim, ao ser retirada desse rol de doenças psiquiátricas, né, então ganha-se um novo termo para demarcar esta nova fase, né, no que diz respeito à homossexualidade. E aí, homossexualismo cai em desuso e, de fato, o termo prevalente há de ser homossexualidade. Então, o que é que acontece? Esse texto relata a busca de Freud, né, por compreender a particular escolha do objeto, né? Há de ser um texto que vem falar sobre a origem e o desenvolvimento de um caso de homossexualidade feminina. Então, o caso fora analisado duas vezes. A primeira vez fora analisado na década de 20 e a segunda na década de 30, tá? Então, eu vou recorrer a este texto para sanar esta dúvida em torno do Complexo de Édipo. Como que os homossexuais vivenciam o Complexo de Édipo. Então, eu vou dividir em partes esta alusão. Aqui trata-se da parte 1, no próximo vídeo, então eu irei discorrer de modo mais aprofundado, porque aqui eu vou me ater a conversar com vocês sobre o histórico do caso, para que assim vocês possam ter uma compreensão clarificada, né, acerca do assunto. Então, o caso gira em torno de uma bela jovem. Esta bela jovem, ela tinha aí 18 anos de idade. Então, os pais dela, né, procuraram Freud, tá? Procuraram Freud, devido ao fato de ser muito aparente a paixão da jovem por uma certa dama da sociedade, onde esta certa dama da sociedade era aí cerca de 10 anos mais velha, né? E ela despertava uma adoração, uma veneração, uma paixão nessa jovem de 18 anos de idade. Então, a dama, ela tinha uma relação estreita com uma outra mulher que era considerada sua amiga, mas havia uma relação ali muito estreita, né? Uma relação muito íntima, e ela tinha relações promíscuas, né? Consideradas promíscuas com homens. Mas a jovem de 18 anos encontrava-se com esta dama, né? E a dama não lhe favorecia a atenção que era esperada por esta jovem de 18 anos de idade. Inclusive, a dama pedia até que esta jovem se afastasse dela,
né? Uma certa vez, conta-se o texto, que o pai pegou a jovem com esta dama e este pai foi bastante hostil, né? E aí a dama tentou cortar aí vínculos com esta jovem, até que a mesma tentou o suicídio. A mesma correu aí em direção aos trilhos de um trem e, enfim, ali tentou suicídio, mas a tentativa não fora bem sucedida, digamos assim. Ela tentou, mas não conseguiu se suicidar. E aí a dama e o pai da moça, diante desta tentativa de suicídio, né, começou a tratá-la de modo mais brando, de modo mais carinhoso, de modo mais atencioso, de modo mais harmonioso, né, a fim de que a jovem fosse preservada, a fim de que esta jovem não viesse novamente a tentar suicídio, né? Mas o pai, ele era bastante amargurado, sabe? Com as atitudes da filha. Ele não aceitava, ele não se conformava, então ele vivia bastante angustiado com isso, ele vivia bastante triste com isso, e por isso, inclusive, ele foi à procura de Freud, né? Para que Freud tentasse dar aí um jeito na filha, né? Então, o que é que acontece? Essas tendências homossexuais faziam com que a garota ela fosse vista como uma perturbada, sobretudo pelos pais, entende? E aí os pais faziam de tudo, né, para tentar sanar essa perturbação da filha, né? Faziam de tudo para despertar os instintos que na época eram vistos como os instintos naturais, ou seja, quais que seriam os instintos naturais, né? Seriam o da moça se apaixonar, venerar e amar um rapaz, né? Então, os pais agiam de forma que a perturbação fosse sanada e a jovem, enfim, adotasse uma postura, um comportamento e sentimentos de uma garota heterossexual, que viesse de fato aí a ter amor por um rapaz, a ter paixão por um rapaz, a ter atração por um rapaz, e assim essas tendências consideradas inaturais na época fossem então abafadas, né? A mãe da jovem era uma mulher bastante atraente, era uma mulher bastante vaidosa, sabe? Era uma mulher bastante vistosa, entende? E esta mãe tratava esta garota com uma certa aspereza, com uma certa com um certo desdém, com uma certa indiferença, enquanto os filhos eram tratados com mais amor, né? Os filhos homens, no texto relatam aí os filhos, né? Mas não dá um quantitativo, entende? Não dá uma especificação maior quanto a esses filhos. Mas o fato é que os filhos eram tratados com mais sensibilidade, vamos dizer assim, com mais tolerância, com mais harmonia, né? Com mais atenção. E a mãe não encarava com seriedade este enamoramento da filha para com a dama, sabe? Diferente do pai, que repugnava isto aí, que dava muita importância a isto, que se angustiava, né, com este feitio da filha, né? Mas aí a mãe não se importava com isto. A mãe era confidente, inclusive, da filha, apesar de não tratar a filha como tratava os filhos, né? Tratava com uma certa
indiferença, tratava com um certo desdém, enfim, com uma certa aspereza, mas a mãe era confidente da filha, acabava sendo confidente da filha no que diz respeito a esta paixão, porque como a filha percebia ali que não havia uma certa ligança da mãe com relação a isto, né? Então ela acabava confidenciando à mãe esta paixão e esta aproximação e esta veneração para com esta dama. E a mãe se incomodava com o fato da filha não ser discreta, né? Com o fato da filha não demandar de uma descrição no que diz respeito a esta paixão pela dama. Era com isso que a mãe se incomodava. Para a mãe deveria ser algo o mais escondido possível, entende? Para que isso não ganhasse vazão na sociedade. Então, desde sempre esta jovem, ela repugnava os homens, né? E tinha aí interesses por mulheres. E aí, apesar da mãe não se importar com isto, porque a mãe de repente encarava como uma fase, como algo passageiro, como algo que iria passar, mas a mãe acabava se aliando ao pai para tentar abafar essas tendências consideradas inaturais. E aí Freud, e foi aí que procuraram Freud, né? E Freud se comprometeu com os pais em receber a moça, mas apenas para ter um discernimento, né, de toda a situação, para ter uma visão ampla do caso, uma visão abrangente, né? Freud ele não se comprometeu em transformar esta garota naquilo que os pais idealizavam, né? Enfim, então este é o histórico do caso, como eu disse, nesta primeira parte, tratando-se desta indagação como os homossexuais vivenciam o complexo de Édipo, eu trago então para vocês este caso, né, discorrido por Freud, para que assim nos próximos vídeos possamos aí nos aprofundar até chegar a uma conclusão quanto à passagem desta moça pelo complexo de Édipo, para então sanar essa dúvida no que diz respeito à experienciação de um homossexual ali na fase edipiana, tá bom? É isto, na parte 2 a gente continua. Aqui no comentário do vídeo em destaque você vai encontrar aí informações adicionais, como meio de contato comigo, né, que é por e-mail para sugestões de assuntos aqui para o canal, tá bem? Você encontra aí também a minha rede social, que é o Instagram, caso você queira me acompanhar de perto, e você encontra aí os meus demais canais aqui no YouTube. Para além disso, você encontra o meu WhatsApp, caso você tenha interesse em alguns dos serviços que eu ofereço, como por exemplo, eu atuo como terapeuta psicanalítico, então se você estiver precisando de terapia, você pode me procurar para mais informações com relação a esta prestação de serviço, tá? Os meus atendimentos são 100% online, beleza? Então, se você tiver interesse, me procura pelo WhatsApp. Para além disso, eu promovo cursinhos livres que conferem certificados de horas complementares. No momento, estou promovendo o cursinho de metodologia científica, totalmente voltado para a construção do TCC. Eu estou promovendo o cursinho livre de psicofarmacologia e de psicanálise lacaniana, tá bom? Então, para mais informações sobre estes cursinhos, você também pode me procurar via WhatsApp, tá bom? Cada cursinho está no valor mensal de R$50. Mas aí temos pacotes promocionais, enfim. Então me procura pelo WhatsApp para maiores informações, tá? Para além disso, eu presto serviços de assessorias. Ou seja, se você está com problemas, dificuldades com relação a assuntos na área da psicologia, teorias na área da psicanálise,
bem como na construção do teu TCC e você deseja aulas particulares, né, sessões de assessorias quanto a isto, eu também ofereço, tá? Então é só me procurar pelo WhatsApp para mais informações, beleza? É isto. Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.